Eu nunca deveria ter parado aquele carro. Se eu tivesse simplesmente continuado dirigindo, talvez minha vida ainda fosse normal. Mas naquela noite, naquela estrada deserta, com a neve caindo como um lençol branco sem fim, eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. E agora, eu me arrependo. Era inverno, pouco depois do Natal. Eu estava voltando de uma viagem para visitar minha mãe no interior e dirigia sozinho por uma estrada secundária. O rádio não pegava sinal e o GPS ficava instável, a tela tremendo e piscando como se estivesse enlouquecendo com o frio. A tempestade estava ficando pior. A visibilidade era péssima e eu já começava a me preocupar em encontrar algum lugar para passar a noite. Mas então, vi algo na beira da estrada. Um homem. Ele estava parado ali, vestindo um sobretudo escuro e um chapéu, as mãos nos bolsos e o rosto baixo, como se estivesse tentando se proteger do vento cortante. Meus instintos me alertaram para seguir em frente, mas meu lado racional disse outra coisa. A temperatura estava abaixo de 0. Ninguém sobreviveria muito tempo ali fora sem abrigo. Reduzi a velocidade e parei ao lado dele. Baixei o vidro. Ei, você precisa de carona? O homem levantou a cabeça devagar. Seu rosto era pálido, os olhos fundos e sombreados. Ele me encarou por um momento longo demais antes de sorrir. Seria ótimo, amigo. Minha pele se arrepiou sem motivo. Mas eu assenti. Destranquei a porta e ele entrou. Foi aí que tudo começou a dar errado. Ele fechou a porta devagar e olhou para mim, sem pressa. Seu sorriso ainda estava ali, mas algo nele parecia errado. Para onde você vai? Perguntei, tentando soar casual. Onde você estiver indo, ele respondeu. Minha mão apertou o volante. Liguei o carro e voltei para a estrada, tentando ignorar o desconforto crescente no meu peito. O homem ficou em silêncio, mas eu sentia seu olhar. Mesmo sem virar a cabeça, sabia que ele não tirava os olhos de mim. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou. Você já esteve nesta estrada antes? Não. É minha primeira vez por aqui. Ele sorriu. Ah, então você não sabe. Eu franzi a testa. Não sei o quê? Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Que essa estrada nunca termina. Meus dedos apertaram o volante. O quê? Você pode dirigir por horas, dias, até. E nunca sairá dela. Eu ri nervoso. Cara, que papo estranho. Claro que essa estrada tem um fim. Tem certeza? Olhei para ele, confuso. Mas então, algo me atingiu como um soco no estômago. Olhei para o marcador de gasolina. O ponteiro não havia se movido. Meu coração acelerou. Eu já estava dirigindo há quase 1 hora desde que peguei aquele homem, e o tanque ainda estava cheio. Talvez você devesse testar, ele sugeriu, apontando para o retrovisor. Olhe para trás. Minha boca ficou seca. Lentamente, olhei pelo espelho. E minha garganta se fechou. A estrada atrás de nós era a mesma estrada à nossa frente. A mesma curva, as mesmas árvores cobertas de neve. Como se estivéssemos dirigindo em um loop infinito. O que é isso? Murmurei, meu corpo gelando. Você não deveria ter parado para mim, ele disse calmamente. Meus olhos se arregalaram. Pisei no freio, o carro derrapando na neve. Sem pensar, abri a porta e saltei para fora, tropeçando na neve fofa. Meu peito subia e descia, minha respiração formando nuvens no ar gelado. Mas quando olhei para o carro, ele estava vazio. O passageiro tinha sumido. E então, meu celular vibrou no bolso. Com as mãos tremendo, peguei o aparelho e olhei a tela. Sem número de remetente, apenas 3 palavras. Não olhe para trás. O pavor tomou conta de mim. Meu corpo inteiro gritava para que eu seguisse a instrução. Mas então, eu ouvi uma respiração funda, pesada, bem atrás de mim. E foi nesse momento que entendi. Eu nunca deveria ter parado aquele carro. Meu nome é Victor, e se você está ouvindo isso, quero que preste atenção. Talvez seja tarde demais para mim, mas ainda há tempo para você. Vou contar tudo desde o começo. Isso aconteceu no inverno passado. Sou jornalista e trabalho cobrindo histórias peculiares, especialmente aquelas que envolvem mistérios locais e lendas urbanas. Um dia, recebi um e-mail anônimo com um único link
para um artigo de jornal antigo. O título me deixou intrigado. Família desaparece sem deixar rastros na casa entre os lagos congelados. O artigo falava sobre os Montgomery, uma família que se mudou para uma casa isolada entre 2 lagos na região norte de Minnesota. No inverno de 1987, todos sumiram sem deixar vestígios. A polícia nunca encontrou corpos, nem sinais de luta. Apenas um diário no quarto do filho mais novo, Ethan, que terminava com uma frase perturbadora: "Ele está embaixo da casa." Eu já tinha ouvido muitas histórias como essa, mas algo naquele caso me incomodava. O que quer que estivesse embaixo da casa, ainda estaria lá. Decidi investigar. Viajei até Minnesota, aluguei um jipe com tração nas 4 rodas e segui para a região dos lagos. A estrada desaparecia em meio a florestas cobertas de neve, e o sinal de celular foi embora antes que eu percebesse. Quando finalmente vi a casa, um arrepio percorreu minha espinha. Era uma estrutura de madeira antiga, parcialmente enterrada na neve, com um telhado inclinado e janelas altas que pareciam olhos vazios. Mas o mais estranho era o silêncio absoluto. Nem o vento, nem animais, nada. Senti um peso no peito, como se estivesse sendo observado. Ao entrar, percebi que a casa parecia abandonada há anos. Poeira acumulada, móveis velhos, um cheiro úmido de madeira apodrecendo. Mas algo me fez parar. A porta da adega estava aberta. Descendo os degraus, encontrei um porão pequeno e escuro, com um chão de madeira e paredes de pedra. No centro, havia uma escotilha de ferro, coberta de correntes e cadeados enferrujados. O que quer que estivesse ali, alguém fez questão de manter trancado. Ethan escreveu no diário: "Ele está embaixo da casa." Mas quem era ele? Não precisei esperar muito para descobrir. No meio da noite, fui acordado por um som estranho. Um gotejar, como se algo estivesse pingando do teto. Olhei para cima, olhando de volta para mim, pendurado de cabeça para baixo. Estava um rosto pálido e distorcido, os olhos negros e vazios, a boca aberta em um sorriso largo demais para ser humano. Antes que eu pudesse gritar, ele desapareceu. Corri para fora do quarto, meu coração batendo descontrolado. As janelas estavam cobertas de gelo, e uma névoa densa se espalhava pela casa. O chão parecia mais frio, mais molhado. Então percebi, a casa estava afundando. O gelo sob a fundação estava derretendo, revelando um buraco escuro e profundo que se abria lentamente. O que quer que estivesse lá embaixo estava puxando a casa para dentro. E então ouvi vozes, fracas, sussurrantes, chamando meu nome. Victor, Victor. Olhei para a escotilha no porão. Ela estava aberta, e algo estava subindo. Fugi. Não olhei para trás, não pensei 2 vezes. Corri pela neve até meu carro, liguei o motor e acelerei sem me importar com a estrada congelada. Ao me afastar, olhei pelo retrovisor. A casa estava sumindo, afundando no gelo, sugada por algo invisível, como se nunca tivesse existido. Voltei para a cidade, escrevi o que aconteceu e nunca mais pisei naquela região. Mas, às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço aquelas vozes chamando meu nome. Se você algum dia estiver dirigindo pelo norte de Minnesota e ver uma casa entre 2 lagos congelados, vire-se e corra. Neve. Era tudo o que eu conseguia enxergar ao redor. Um branco sem fim, engolindo a estrada e as árvores ao meu redor. A tempestade tinha começado mais cedo do que o previsto, e agora eu estava sozinho, dirigindo por uma estrada deserta no meio do nada. Meu nome é Daniel. Sou fotógrafo de paisagens e estava voltando de um trabalho nas montanhas do Colorado. Um erro de cálculo na previsão do tempo me pegou desprevenido. A neve caía pesada, o vento uivava como uma fera faminta, e eu sabia que continuar dirigindo naquela condição era suicídio. Eu precisava encontrar abrigo. Foi quando vi a cabana. Ela surgiu à minha direita, pouco além da estrada, quase escondida pela floresta e pela neblina branca da tempestade. Não havia luzes acesas, mas parecia intacta. Talvez fosse uma casa de caçadores ou um refúgio abandonado. Qualquer coisa era melhor do que ficar preso no carro. Estacionei o mais perto possível,
Vesti meu casaco grosso e saí, afundando até os joelhos na neve. O frio era brutal. Corri até a porta da cabana e bati, mas ninguém respondeu. Ao girar a maçaneta, para minha surpresa, a porta estava destrancada. Lá dentro, o silêncio era absoluto. O lugar parecia ter sido abandonado às pressas. Uma lareira apagada, móveis cobertos de poeira e uma fina camada de gelo cobrindo as janelas. O cheiro de madeira úmida e algo levemente metálico pairava no ar. Tranquei a porta atrás de mim e comecei a explorar. Havia um sofá velho, uma mesa de jantar, uma cozinha pequena e uma escada que levava ao segundo andar. Mas o que me chamou a atenção foi o quadro na parede. Era um retrato em preto e branco de uma família. Um homem alto e magro, uma mulher de cabelos longos e uma menina pequena segurando um urso de pelúcia. Todos tinham expressões estranhamente neutras, quase vazias. Mas o detalhe mais perturbador era que os olhos da menina pareciam olhar diretamente para mim, não importava de que ângulo eu estivesse. Um calafrio percorreu minha espinha. Ignorei o quadro e me concentrei em encontrar algo para me aquecer. No armário ao lado da lareira, achei fósforos e lenha seca. Em poucos minutos, o fogo começou a crepitar, trazendo um pouco de calor para aquele ambiente gelado. Então ouvi um barulho. Passos. No andar de cima, meu coração disparou. Eu estava sozinho, certo? Peguei minha lanterna e subi devagar. O corredor era estreito, com 2 portas de cada lado e uma no final. Tudo parecia quieto demais, mas eu sabia o que tinha ouvido. Segurei a maçaneta da primeira porta e a empurrei. Era um quarto infantil. A mobília estava coberta de poeira e havia uma cama com um cobertor esgarçado. Mas o que me fez congelar foi o urso de pelúcia no chão, o mesmo do retrato, e ele não estava ali quando entrei. Meus instintos gritavam para sair dali, mas antes que pudesse me mover, um sussurro ecoou pelo quarto. Ele está vendo você. Meu sangue gelou. A voz era de uma criança e vinha de trás de mim. Virei-me num salto, a lanterna tremendo na minha mão. Não havia ninguém ali. Corri escada abaixo, sentindo meu coração martelar contra o peito. Tranquei a porta da cabana e me afastei da lareira, olhando ao redor. Foi quando percebi. O retrato havia mudado. A família agora tinha sorrisos largos e grotescos, como se alguém os tivesse desenhado com um estilete na tela. E a menina, ela não estava mais na foto. Meu corpo inteiro foi tomado pelo pânico. Eu precisava sair dali. Peguei minhas chaves e corri para a porta, mas antes que pudesse girar a maçaneta, ouvi algo atrás de mim. Um suspiro, lento, gelado. Virei-me devagar e vi. A menina, pele pálida, olhos fundos e vazios, vestindo um pijama sujo e segurando o urso de pelúcia contra o peito. Ela me encarava do topo da escada, imóvel. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não obedecia. Então ela sussurrou. Agora é tarde demais. As luzes piscaram, a lareira se apagou num estalo e uma força invisível me puxou para trás. Gritei, debatendo-me, mas era como se mãos frias e invisíveis me arrastassem para dentro da escuridão da cabana. A última coisa que vi antes de tudo se apagar foi o retrato na parede, a família sorrindo. E agora, eu também estava na foto.